Graça e paz, um excelente dia para todos. Obrigado por vocês acessarem o canal. Peço para que vocês coloquem um like ou dislike, ou se inscrevam no nosso canal e dê o seu comentário, que isso é muito importante para nós. Amém, queridos? Andei um pouco afastado dos vídeos, ocupações desse mundo secular, e por causa de alguns problemas técnicos também. Mas para a honra e glória do Senhor, pela vontade permissiva do Senhor, estamos aqui novamente para compartilhar esse momento tão esperado, esse momento tão agraciado por Deus. E quero compartilhar com vocês o poder da palavra de Deus, amém? Quero, em nome de Jesus, que vocês abram a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 4. Nós vamos estar compartilhando essa palavra em nome de Jesus, amém? Mateus 4, capítulo 4, versículo 4 diz assim: E ele respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em nome de Jesus, toma posse do poder dessa palavra. Mas antes nós vamos dobrar nossa cabeça, vamos curvar nossa cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai amado, estamos aqui na Tua presença, Senhor, glorificando o Teu santo nome, te pedindo em nome de Jesus para nos dar o discernimento, a sabedoria, os direcionamentos, Senhor. Te peço em nome de Jesus que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso olhar, o nosso sentimento, o nosso desejo, e que a gente possa, Senhor, receber a Tua palavra como uma terra deleitosa que recebe a semente. E que essa semente produza, Senhor, o resultado, multiplique-se os seus frutos, e germine, Pai, frutos em abundância. E te peço também, Senhor, que tudo aquilo que se levanta contrário ao poder dessa palavra em nossa vida, tentando, Senhor, afastar a nossa atenção, ou fazendo que a Tua palavra, Senhor, não germine em nosso interior, seja repreendido pela autoridade do nome de Jesus. Repreende, Senhor, todo o mal, que toda arma forjada contra nós não prospere, mas que prevaleça sempre o poder da Tua palavra em nossos corações. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amado, desde a antiguidade, desde o princípio, no livro de Gênesis, no capítulo 3, quando Deus delimita aquele jardim, Deus entrega o jardim ao homem e à mulher, para que eles pudessem se alimentar de todos os frutos das árvores que haviam ali. Deus disse, daquela árvore que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis, porque no dia que tu comeres, certamente tu morrerás. Deus impõe apenas um limite, Deus dá um mandamento para que eles sigam. E mais à frente, no mesmo livro de Gênesis, a gente vê a mulher ser tentada pela serpente. O diabo se encarnou naquela serpente e seduziu a mulher. Fez com que a mulher duvidasse da palavra de Deus, dizendo, é certo que não morrereis, porque no dia que tu comeres do fruto daquela árvore, tu serás como Deus, tendo conhecimento do bem e do mal. O inimigo desperta no coração da mulher a dúvida. E foi exatamente isso, essa guerra entre o bem e o mal, entre o poder da palavra da verdade e a palavra da mentira, esse conflito entre essas duas palavras, que nós vemos as coisas acontecerem, o homem cai no pecado e libera esse pecado para toda a humanidade. Ele habilita o pecado a entrar em toda a humanidade, ocasionando a morte, porque o salário do pecado é a morte, e fazendo com que todos pereçam. Querido, olha só a importância dessa palavra. Quando Jesus ele é conduzido pelo Espírito, no capítulo 4,
desse mesmo Evangelho de Mateus. Quando o Espírito Santo conduz Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo, e lá, jejuando 40 dias, 40 noites, perceba que o inimigo chega no momento da maior fraqueza naquele momento. Eu falo de fraqueza física e necessidade do Senhor Jesus, e o tentam. Ele diz: se tu és o Filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pães. Parecia algo muito bom e necessário. Jesus estava passando a fome e sede. Ele precisava exatamente se alimentar. Mas Jesus declara algo muito espiritual e muito certo, que nós devemos tomar posse em nosso espírito. Ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de todo poder que procede da boca de Deus. Aqui se principiou as tentações, e também vemos os princípios dos livramentos que nós podemos receber através do poder da palavra, em nome de Jesus. Jesus nos deu uma grande lição. Jesus nos mostrou como nós podemos nos livrar de todas essas mentiras, de todos esses levantes, essas mazelas que o inimigo lança sobre nós. A vida não é fácil. Diariamente nós enfrentamos os maiores desafios. Se nós não tivermos preparados espiritualmente. E eu quero dizer uma coisa para você. É do mundo espiritual que procede, que inicia-se, é habilitado alguma coisa para o mundo físico. No mundo físico nós liberamos também, no mundo espiritual, algo que pode ir contra ou nos ajudar. Então, que a gente possa entender isso. O mundo físico nós conhecemos pelos olhos, por tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que nos cerca. Mas existe no mundo físico muitos perigos que em algum momento podem nos atingir, mesmo com a visão, mesmo com a audição, mesmo com os movimentos do nosso corpo, com toda a atenção possível. Em algum momento, se a gente perder essa vigilância, a gente pode ser acometido de um mal. E esse mal pode vir de qualquer lado. Pode vir de cima, de baixo, do lado direito, do lado esquerdo, das nossas costas. São perigos iminentes que nos cercam. Se nós não podemos nos livrar com toda a nossa visão, com todo o nosso movimento, a nossa audição, com toda a nossa esperteza, a gente não pode se livrar dos perigos que rodeiam esse mundo. Imagina, querido, no mundo espiritual. Nós podemos ter livramento de um mundo espiritual, quando nós não conseguimos vê-lo porque é invisível. Entendê-lo, a gente só pode entendê-lo através do poder da palavra. Por isso que é necessário a gente orar e pedir que Deus venha cuidar. Nós temos uma cobertura, nós temos a proteção de Deus contra as mazelas do mundo espiritual, contra os perigos. A palavra do Senhor, lá em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, a Éfeso, a igreja de Éfeso, diz o seguinte: se revestir de toda a armadura de Deus, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nossos inimigos não são carne nem sangue, mas são principados e potestades nas regiões celestiais. São demônios, é o mal que vem daquele lugar, mal que a gente não consegue ver. Nós estamos rodeados por essas potestades e tentam diariamente, incansavelmente, roubar a nossa vida. Primeiramente, ele quer instalar o caos, ele quer colocar as almas em cativeiro, ele quer colocar a nossa vida em derrota, ele quer colocar as algemas em nós, para que a gente não consiga avançar, para que a gente desacredite no mundo espiritual, da providência de Deus.
para que a gente só tenha olhos para a necessidade de momento, para que a gente venha saciar essa fome insaciável que há no homem através das coisas, quando na verdade isso é engano total, porque ninguém consegue saciar uma fome eterna. Eclesiastes no capítulo 3, versículo 11 diz que foi o próprio Deus que colocou no nosso coração a eternidade. Somente um Deus eterno, a eternidade, pode preencher esse vazio. Coisas não preenchem. O homem se torna insaciável, ele começa a se alimentar com coisas, ele começa a buscar coisas, e ele descobre que nada disso é suficiente. Ele descobre que nada e nem ninguém pode ocupar um vazio que foi feito para Deus. Somente Deus pode preencher esse vazio, ocupar o vazio. É nesse sentido. Então a gente não pode descuidar do mundo espiritual no sentido de ser negligente. Só quem nos protege do mundo espiritual é alguém espiritual. É por isso que Jesus não nos deixou órfãos, é por isso que Jesus não nos deixou sós. Ele enviou o seu Espírito Santo para ser um companheiro diário, para ser um amigo, para andar conosco em todos os momentos, para nos exortar, para nos corrigir, para nos direcionar, para nos convencer do pecado, para que a gente não caia na tentação, para que a gente não ceda às amarrações do inimigo. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado gera a morte na nossa vida. Nós somos aprisionados, nós somos encarcerados. Por isso que tem muita gente débil, tem muita gente debilitada, tem muita gente vivendo a miséria, vivendo a derrota, perdendo a fé em si mesmo e perdendo a fé principalmente em Deus. Eles perdem a visão, eles perdem o temor de Deus, perdem a sua fé. E por isso que o mundo está um caos. É o orgulho, as pessoas querem alimentar o seu desejo, as pessoas querem alimentar o seu orgulho, as pessoas querem alimentar alimentar os seus sonhos com coisas que são passageiras. Nada disso, nada disso. Por isso que o Senhor diz, nem só de pão viverá o homem. Ele está se referindo a essa sede, a essa fome insaciável, que não pode levar o homem a lugar nenhum. Uma consequência de uma vida em harmonia, alinhada ao reino de Deus, é a providência de Deus. As outras coisas não são acrescentadas. Não é para a gente colocar valores indevidos nas coisas, mas em Deus. O valor devido que nós devemos dar é a Deus. E, consequentemente, nós vamos colher os frutos. Consequentemente, a providência de Deus nos vem quando Jesus é tentado pelo diabo. O fim, nessa passagem, é que os anjos vêm, enviados por Deus, trazendo a providência. Ou seja, a recompensa de sermos fiéis, a recompensa de não nos desviarmos dos propósitos de Deus é: Deus nunca vai deixar faltar nada, nem para um nem para outro. Nunca desampara. Deus sempre está conosco. É claro, a vida não é só maravilha, mas o Senhor também promete que no meio das dificuldades, das tempestades que essa vida nos traz, os conflitos, as crises, que Deus é fiel, tanto em situações adversas como em situações favoráveis. Deus é fiel para trazer a providência nos momentos mais difíceis. Nós não dependemos da crise, nós não dependemos da situação em que as pessoas vivem, de caos mental, caos social. Não, isso não pode reger a nossa vida. Isso não pode ser a verdade que me domina. Mas eu tomo posse da promessa de Deus, que em toda e qualquer situação Ele nunca nos desamparará, mas sempre nos abençoará, estará conosco, na figura de Jesus ou na figura do Espírito Santo. Deus, Ele vai te abençoar infinitamente mais. A revelação de Deus para a tua vida é: independentemente da situação,
eu sou Deus, para fazer a diferença em tua vida. Você crê? Toma posse no teu espírito, toma posse em nome de Jesus. Eu declaro o poder dessa palavra em você, na tua vida, na tua casa, nos lugares que você vai, no teu trabalho. Você é aquele que vai ser luz diante das trevas, para fazer a diferença. Alguém diferenciado, um instrumento de Deus para a salvação das pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Para você entender que o poder da palavra faz a diferença, que Jesus ele pregava e as pessoas enchiam as multidões para ouvir Jesus pregar. Jesus ele declarava ali sobre os pães e os peixes a multiplicação, e todos se saciavam, todos comiam. Mas Jesus começou a pregar em parábola. A pregação de Jesus ficou dura demais e muitos começaram a se dispersar, a se afastar. E Jesus olha para seus discípulos, os seus apóstolos, e diz: e vocês também não vão voltar? Pedro se derrama aos pés de Jesus. Ele diz: Senhor, para onde nós iremos? Somente tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Olha só o poder da palavra. O poder da palavra que invadiu o coração, a mente dos discípulos, que fizeram eles terem prazer de seguir Jesus, de viverem os milagres, de presenciarem as maravilhas que o Senhor fazia naquele meio. Nem só de pão viverá o homem. É necessário, a gente come, aqui e ali, em alguns momentos, porque a nossa carne, ela precisa de alimento. Mas o que Jesus está falando, que o princípio das coisas é no mundo espiritual. Por isso que Jesus, nessa mesma passagem, diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas não serão acrescentadas. E Jesus, outra vez, ele diz: você pode acrescentar um côvado sequer, 40 centímetros à tua altura? Olhai as aves dos céus, que não plantam, nem semeiam, nem guardam em celeiros. Eu, Pai, as alimento, quanto mais a vós, incrédulos. Se Ele alimenta as aves dos céus, quanto mais a vocês. As pessoas estão possuídas, possuídas de temores, as pessoas estão com crise de ansiedade, entram em depressão, entram num estágio, um estágio de calamidade, aonde sofrem as mazelas do inimigo, porque vivem uma vida de negligência no mundo espiritual. Desconhece o poder da palavra de Deus. Por isso que a palavra diz lá em Oséias 4,6, o povo se destrói por falta de conhecimento. É necessário a gente ter esse conhecimento, crescer em graça, em sabedoria, ser uma pessoa temente a Deus, cheia do Espírito Santo. É isso que Deus deseja de cada um de nós. E nós vamos alcançar em nome de Jesus. Eu declaro o poder dessa palavra na tua vida. Amém? Se revestir do poder de Deus, da autoridade do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta aos Efésios, lá em Éfeso, onde tinha uma igreja. E ele diz assim, se revestir de toda a armadura de Deus. Se revestir-vos do poder de Deus, para que vocês possam se livrar do mal, para que vocês se tornem inabaláveis, porque os vossos inimigos não são carnais, não são carne nem sangue, mas são principados e potestades no mundo espiritual. Existem perigos no mundo espiritual que podem levar uma pessoa à morte. Existe um perigo no mundo espiritual que são as setas lançadas sobre nós para fazermos nos desacreditar da palavra de Deus. Se lembra lá de Gênesis? Aquela serpente, o diabo, Satanás incorporado naquela serpente, lançou os dardos em Eva. E Eva acreditou. E Eva duvidou. E colheu a morte. Nós precisamos vigiar no mundo espiritual, estar alinhado, orar, porque a oração tem poder. A oração representa o nosso diálogo, a nossa conversa com Deus. É chamar Deus de amigo,
é convidá-lo para participar da nossa vida, do nosso cotidiano, dos nossos momentos, tanto de alegria como de tristeza. Compartilhar é o nosso momento de harmonia com Deus. É o nosso momento onde a gente vai conversar com Deus. E isso é tremendo. Ser amigo de Deus. E é aí que o Senhor nos reveste. Ele nos cobre com suas asas. E é habilitado o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por isso que há muitas almas atormentadas nesse mundo. Eu dei um conselho à minha filha: como é que você vai? Como é que você vai para o consultório despreparado? Como é que você vai para o campo de guerra sem armas? Nós precisamos utilizar dessas armas que o apóstolo Paulo está nos direcionando. Se revestir da armadura de Deus é estar blindado, é estar protegido, é estar dentro, né, dentro da proteção de Deus. E a gente se torna inabalável. A palavra do Senhor nos ensina isso, para que nós não estejamos, né, possuídos por raiz de amargura, mas para que a gente esteja cheio do Espírito, movidos pelo Espírito, que a nossa mente seja transformada pela renovação da nossa mente. Sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente não pense ou se iguale ao mundo, que os pensamentos são coisas vãs, passageiras. A vida para essas pessoas é nascer, viver, curtir e morrer. Não tem propósito, não tem significado algum. Mas nós somos chamados para viver uma vida diferente e dar continuidade nessa vida na eternidade. A nossa vida é uma vida sem fim. Jesus, ele prometeu isso, tanto a Marta e a Maria. Disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se tu creres, ainda que tu esteja morto, tu viverás a eternidade. Viveremos a ressurreição. E viveremos para sempre. Uma vida abundante. Jesus é essa vida abundante. Ele é o pão que desceu do céu. Ele sacia, ele mata a nossa fome e a nossa sede. Por isso que ele disse àquela samaritana: se tu pedires água a mim, eu te darei água para jorrar a eternidade. E essa mulher não entendeu o que Jesus estava falando, mas com o continuar das palavras sendo lançadas no seu coração, ela creu. E a sua fé foi um divisor de águas na sua vida. E é isso que nós precisamos atingir e alcançar pelo poder da pregação da palavra de Deus. Amém. Sabe o que é que a gente vê hoje? A gente vê o mal tentando doutrinar as pessoas. Começa das crianças, a doutrinação nas escolas. Quando há uma brecha para a ideologia de gênero, tentando convencer as crianças que elas são donas do seu futuro e donas do seu presente, fazendo-as mudar de sexo, de gênero. Eu vejo a doutrinação entrar na vida das pessoas através da TV, de um canal de televisão, de uma novela. Quando os casais são separados, porque a TV ensina que a vida precisa ser daquele jeito, que as pessoas podem arranjar uma outra pessoa. Se aquele casamento não deu certo, recomeçar com outro. Que um casamento é descartável e que não é para sempre. Totalmente oposto daquilo que Jesus ensinou. É uma doutrinação maligna, ensinamentos que vêm para destruir uma sociedade, para destruir o mundo. Enquanto que Jesus, ele é o Deus da família. Jesus é aquele que une as famílias. Jesus é aquele que ama as crianças, que doutrina as crianças para a eternidade, porque delas são o reino dos céus. Nós temos
visto isso na sociedade. Nós temos visto pessoas insaciáveis, querendo preencher os vazios com as guerras, tentando invadir outros países, achando que são deuses. Nós vemos estudiosos estudarem a ciência e acharem que são deuses. E por isso o mal tem atingido tanta gente, tem destruído tanta gente. E por causa disso, a ira de Deus é lançada sobre a vida das pessoas. Destruição. O que Deus quer é que elas voltem para o Senhor. O que Deus quer é que essas pessoas se humilhem em sua santa presença. O que Deus quer é que as pessoas passem a herdar a bênção e deixem de viver o opróbrio, as maldições. É isso que Deus quer. Mas as pessoas se alimentam, né, de coisas que poluem, de sujeiras, e vai ficando obesas com essas coisas, se alimentando com podridões. Jesus olhava para aqueles fariseus e chamava aqueles fariseus de raça de víboras, de hipócritas, porque pregavam e não viviam, porque por fora eram como os sepulcros caiados, né? Os sepulcros caiados eram bonitos por fora, mas por dentro era uma podridão só, cheia de mortos. Pois assim estava o interior daqueles fariseus, mortos por dentro, mas religiosos por fora, dando uma falsa aparência. Quantas pessoas não são assim? Que acobertam, que escondem a vida triste que vivem por trás da vaidade, por trás de uma roupa, por trás de uma fantasia, por trás de uma vida de regalias, mas que na verdade essas pessoas estão mortas nas suas almas, sem Deus, buscando apenas se alimentarem, né, fisicamente, por coisas que apenas alimentam o ego, que alimentam a si mesmas, mas não compartilham aquilo que ganham com os pobres, com os necessitados, não colocam em prática a sua fé, não buscam a Deus, que Ele é aquele que merece toda a glória e toda a honra em nome de Jesus. Por isso sofre, por isso vive uma vida de vazios, por isso que muitos se suicidam, por isso que muitos tomam os piores medicamentos e adoecem. A sua riqueza não é suficiente para protegê-los. Aquilo que eles colocaram a sua confiança a vida toda, eles vão perceber que aquilo que eles acumularam não é suficiente para preencher o vazio, para mudar a situação do seu momento, quando somente Deus, que é a riqueza maior para todos nós, muda a nossa situação definitivamente e preenche todos os nossos vazios. Ele dá um rumo para todos nós, Ele transforma, Ele cura, Ele liberta, Ele faz realmente vivermos livres, Ele quebra as nossas algemas, Ele muda, Ele desfaz o jugo, os pesos que carregávamos na cegueira desse mundo, dessa vida, é desfeita para que a gente tenha uma nova visão, para que a gente conheça, né, o mundo espiritual, a riqueza que há nesse mundo e as promessas que Deus tem para cada um de nós são insondáveis, que não dá para falar aqui quantas são, mas são imensas, sondáveis e ocultas que não sabemos, que Deus tem preparado desde a fundação do mundo para aqueles que creem. É isso que Deus tem preparado para mim e para você, e a gente vai tomar posse no Espírito, em nome de Jesus. Eu declaro o poder dessa palavra. O que Deus tem para você, o que Deus tem preparado para você é riqueza abundante, que nem esse mundo você vai encontrar. Receba no teu coração o poder dessa palavra, em nome de Jesus. O poder da palavra
poder da palavra será o divisor de águas para todos nós. Se Deus declarar sobre você, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela não cai em terra, mas ela vai seguindo o curso, ela avança e volta para o Senhor com a resposta daquilo que Ele enviou. Porque o Senhor tem propósito na minha vida e na sua. E ela vai se cumprir em nome de Jesus. Nós não estamos debaixo desse jugo, desse mundo, das crises, das sentenças, dos conflitos, das guerras. E isso não vai definir o meu futuro. Quem define o meu futuro é o Senhor, em nome de Jesus. É Ele que dá a última palavra a nosso respeito. Não vão ser pessoas, não vai ser coisas, não vai ser leis ou regras ou crises, situações adversas. Não vão ser nada disso que vão definir, que vão dar a última palavra sobre a nossa vida. Porque se Deus quiser, Ele abre uma porta e ninguém vai fechar. E Ele vai fechar aquelas que poderiam nos causar dor, para abrir novas portas que nos vão trazer paz, que vão trazer a providência. Por isso que o Senhor declarou o poder da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E quando ele foi tentado, ele declarou o poder da palavra. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18 a 12, diz assim, que a palavra da cruz para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus, para que sejamos salvos. Jesus declarou o poder dessa palavra que o salvou. Ele poderia ter caído na sedução, nas tentações. Poderia ter saciado a sua fome de momento, mas no momento seguinte, um pouco mais à frente, ele voltaria a ter aquela fome e ficaria vazio por ter saído do propósito de Deus. Mas ele respeitou, ele seguiu, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, como diz lá em Filipenses no capítulo 2. Como Deus não usou como usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo. Ele não quis, né? Se a carne mandava ele ir para um lado, ele não ia para aquele lado que a carne mandava, ele queria seguir o Espírito que tinha o conduzido para o deserto. Deus nunca nos dá uma aprovação ou tentação maior do que podemos aguentar, mas antes com a tentação Ele nos dá o livramento para que a gente possa glorificar o nome do Senhor. Jesus venceu a Satanás, declarando o poder da palavra, e nós podemos vencer tudo isso, ao inimigo, as tentações, as setas malignas que são lançadas todos os dias e todos os momentos para tentar nos fazer desviar, para tentar nos fazer ser derrotados, sermos perdedores. Nós vamos, com o poder da palavra, declarar, vamos seguir em frente. Amém? Vamos seguir em frente, na direção do nosso alvo, o nosso Senhor Jesus. E nós vamos vencer, conquistar em nome de Jesus. Jesus declarou, não tentarás o Senhor teu Deus. O inimigo tentou seduzir Jesus. Atira-te daqui, que aos anjos tu dará a ordem, para que te segurem na tua mão e te livrem de todo mal. E Jesus disse, declarou o poder da palavra, está escrito novamente, não tentarás o Senhor teu Deus. E na última tentação, a maior, o inimigo mostrou toda a glória da terra, as riquezas, e tudo aquilo que tinha como glória. E disse, ó, tudo isso eu te darei, se prostrado tu me adorares. Querido, dificilmente alguém poderia resistir a isso. Porque as pessoas só têm olhos para essas coisas. É riqueza, é sexo, é rock and roll, né, como diz a palavra do mundo, sexo, rock, riqueza, sexo e rock and roll. Os olhos do mundo estão voltados para isso, para prostituições, para as drogas, para o mal. Mas nós vamos declarar o poder da palavra para o inimigo, ou para tudo aquilo que vem contra a nossa vida, contra a nossa fé. Nós vamos declarar o poder da palavra. Jesus declarou, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. E sabe o que eu vejo aqui? Jesus cortando definitivamente o mal pela raiz. O inimigo saiu da presença de Jesus, e vieram os anjos, e serviram a Jesus. Eu vejo aqui, se nós nos mantermos firmes e obedientes, o Senhor nunca nos deixará faltar nada. Exatamente aonde eu falei. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas não serão acrescentadas. Porque Deus sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Para que tanta ansiedade, né?
as aves dos céus ficarão sem a providência. Não semeiam, não plantam, nem guardam celeiros. Quanto mais a vós, que são pessoas, que são os filhos de Deus. Jesus disse, o pai humano, se o filho pede ao seu pai um pão, será que o pai vai dar uma serpente? Quanto mais eu. Deus é fiel, meu querido. A palavra do Senhor diz que Deus não pode negar a si mesmo, negar a sua fidelidade para conosco. O Senhor sempre é fiel. Amém? Toma posse no teu espírito o poder dessa palavra e seja abençoado. Creia, confie, tenha uma vida de constante vigilância, né? Como diz Salmos 1, aquele que medita na minha palavra de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não murcham, não secam, e tudo quanto fizerdes prosperará. Você quer ter uma vida de alinhamento com Deus? Querido, se banhe nessas águas, nesse ribeiro, né? É estar em constante meditação na palavra, para que a gente possa discernir o mundo espiritual, para que a gente possa ter uma vida saudável, uma vida física, em total harmonia com o plano de Deus, ser santo, ser separado desse pecado, dessa iniquidade que cerca o mundo, para que a gente não seja atingido por essas mazelas, não seja atingido pelo caos, não seja atingido pelas crises, pelas maldições que cercam esse mundo, mas para que a gente seja liberto na verdade e na cobertura espiritual de Deus, para que a gente seja feliz, bem-aventurado, é o que eu quero falar. Em nome de Jesus, eu declaro o poder dessa palavra no teu espírito. Você vai tomar posse, eu creio em nome de Jesus, e você vai se levantar como um verdadeiro guerreiro de Deus. Você vai se posicionar, você vai declarar todos os dias o poder da palavra de Deus, e não vai esquecer de entregar a Deus o plano da tua vida. Qual é o plano da tua vida? Você tem um plano da tua vida: acordar, tomar café, ir para o trabalho, depois voltar, depois ir para uma visita, né? Voltar a trabalhar, dormir. Então, coloca o plano da tua vida. O que é que você vai fazer diariamente? O que é que a tua família tem como objetivo naquele dia? E você vai explanar a Deus. Você vai pedir a Deus a cobertura do Senhor. Porque é Deus quem prepara a nossa entrada, querido. É Deus que prepara também a nossa saída. É Deus que prepara o nosso início, o meio e fim. Deus que habilita o nosso livramento, a nossa proteção. E nós precisamos entender isso. Se nós fizermos isso, nós seremos felizes, nós seremos abençoados. Eu não estou prometendo que tudo vai ser uma maravilha. Eu estou prometendo que Deus, que a palavra que procede da boca de Deus, ela é suficiente para nos dar, né, a segurança que nós precisamos. Eu sei que a morte um dia vai chegar. O medo de muitas pessoas é morrer. Mas a palavra de Deus que é vida, essa é a minha segurança. Ainda que eu esteja morto, eu viverei. E eternamente viverei. Todos nós viveremos junto com o Senhor na sua glória. E seremos felizes sempre em nome de Jesus. Amém? Se anime, se desperte com essa verdade e seja um homem vigilante, uma pessoa de constante oração. Constante oração significa orar todos os momentos. Pedir a Deus para que cuide da sua entrada, da sua saída, e também consagre o que você conquista na presença de Deus, para que tudo que você tenha seja abençoado. Amém? Um grande abraço para todos. Nós vamos estar aqui de vez em quando, online, mas no próximo domingo, se Deus quiser. Nesse não, porque aconteceu um imprevisto, mas não vai ser isso que vai definir a nossa alegria. A nossa alegria vem do Senhor, amém? É do Senhor. Então, no próximo domingo, se Deus quiser, depois de ajeitar o imprevisto que aconteceu, nós vamos estar novamente, né, face a face, né, fisicamente, né, presente, e vamos participar da palavra de Deus em comunhão. Querido, um grande abraço para você. Fique em paz, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus cubra todas as tuas necessidades, que você seja uma pessoa, um instrumento de Deus para ganhar vidas, para a salvação de muitas pessoas, que você seja luz
diante das trevas. Um grande abraço, meu amado. Fique na paz.